Você já se perguntou como é possível ter tudo e ainda assim não sentir nada? Vivemos na era da abundância. Temos acesso a mais informação do que qualquer geração anterior. Tecnologia que nos conecta em segundos. Liberdade para escolher o que vestir, o que consumir, o que pensar. Mas, por dentro, algo está errado. Muito errado. Nunca estivemos tão ansiosos, tão deprimidos, tão emocionalmente entorpecidos. A geração Z, nascida entre meados dos anos 1990 e 2010, é, segundo estudos, a mais mentalmente frágil da história recente. E não é por falta de recursos, é por excesso de ruído. A verdade é que estamos hiperestimulados e subnutridos emocionalmente. Vivemos em um mundo onde tudo é imediato, mas nada é profundo. Onde tudo é compartilhável, mas quase nada é sentido de verdade. A psicologia chama isso de anestesia afetiva. É quando o sistema nervoso, sobrecarregado por estímulos constantes, começa a desmigar. Você não sente mais alegria, só dopamina. Não sente mais tristeza, só cansaço. Não sente mais conexão, só distração. E o mais assustador, isso virou normal. Você acorda, pega o celular, rola por 30 minutos, assiste vídeos, vê notícias, responde mensagens, mas quando para, sente um vazio, um silêncio desconfortável, uma ausência de sentido que nenhuma notificação consegue preencher. Esse é o paradoxo da nossa geração. Temos tudo o que pedimos, mas perdemos o que mais importa. Perdemos a presença, perdemos a profundidade, perdemos a capacidade de estar com o outro e com nós mesmos, sem precisar de uma tela como intermediária. E isso não é só um problema individual, é um sintoma coletivo, um reflexo de uma cultura que trocou significado por performance, que trocou conexão por exposição, que trocou alma por algoritmo. Mas a pergunta que fica é: como saímos disso? Como resgatamos a capacidade de sentir, de estar, de viver com verdade? Essa jornada começa agora. Existe uma palavra que define o sentimento silencioso dessa geração: niilismo. Mas não o niilismo filosófico, sombrio, existencialista. É um niilismo cotidiano, disfarçado de memes, de ironia, de frases como "tanto faz" ou "nada importa mesmo". É o niilismo que não se veste de preto, se veste de apatia, que não grita, apenas desliga. Segundo uma análise publicada no World Crunch, a geração Z está redefinindo o niilismo como uma forma de lidar com o colapso constante do mundo ao seu redor. Crises econômicas, colapsos ambientais, guerras, pandemias, redes sociais, algoritmos, comparações infinitas. Tudo isso cria uma sensação de que o futuro não é apenas incerto, é irrelevante. E quando o futuro perde o valor, o presente vira anestesia. Você já percebeu como tudo hoje é feito para te distrair? Scroll infinito, notificações constantes, conteúdo rápido, superficial, descartável. É como se estivéssemos sendo treinados para não sentir, para não parar, para não pensar. Mas o corpo sente, mesmo quando a mente finge que não. E o resultado é um cansaço que não passa com sono, uma tristeza que não vira choro, uma raiva que não encontra voz. É o que muitos psicólogos chamam de fatiga existencial. Você não está deprimido no sentido clínico, mas também não está vivo no sentido pleno. Você está suspenso, como se estivesse assistindo a própria vida de fora. E isso tem consequências. Relacionamentos rasos, falta de propósito, ansiedade crônica, desconexão espiritual e uma sensação constante de que algo está faltando, mesmo quando tudo parece estar no lugar. Vamos a um exemplo real. Em um fórum online, um jovem de 25 anos escreveu: "Tenho um emprego, um apartamento, acesso à internet, comida na geladeira, mas me sinto como se estivesse vivendo no modo automático. Nada me empolgar,
nada me tocar. É como se eu estivesse esperando algo que nem sei o que é. Esse relato não é exceção, é o retrato de uma geração inteira. E o mais perigoso é que esse vazio virou normal, virou estética, virou piada, virou tendência. Mas o vazio não desaparece porque você o ignora. Ele se acumula. E um dia ele transborda. A pergunta é: você vai continuar anestesiado ou vai começar a sentir de novo? Vivemos na era do agora. Tudo é imediato. Comida, entretenimento, validação, prazer. Se demora mais de 10 segundos para carregar, desistimos. Se um vídeo não prende nos primeiros 3 segundos, pulamos. Se uma conversa exige escuta, nos distraímos. Mas essa pressa tem um custo: a morte da presença. A geração que tem tudo cresceu com a promessa de que poderia ser tudo, mas ninguém avisou que isso viria com ansiedade crônica, comparação constante e uma sensação de insuficiência que não passa, mesmo quando tudo parece estar dando certo. A psicóloga Jennifer Delgado escreve que muitos jovens hoje vivem com uma sensação de entitlement emocional não conquistado. Eles acreditam que merecem tudo, mas não foram preparados para frustração, esforço ou espera. E isso não é arrogância, é carência. É o resultado de uma cultura que ensinou a desejar, mas não a construir. Que ensinou a sonhar, mas não a sustentar. Que ensinou que felicidade é um direito, e não uma construção. O resultado é uma geração que exige muito do mundo, mas sente pouco de si mesma. Que tem acesso a tudo, mas não sabe o que realmente quer. Que vive conectada, mas se sente profundamente só. E isso se reflete em comportamentos sutis. A dificuldade de manter uma conversa sem chicar o celular. A necessidade de postar tudo para validar o momento. A incapacidade de ficar em silêncio sem sentir desconforto. É como se estivéssemos sempre fugindo de algo, mas o que estamos fugindo é de nós mesmos. Vamos a um exemplo real. Em um fórum online, um jovem de 25 anos escreveu: tenho um emprego, um apartamento, acesso à internet, comida na geladeira, mas me sinto como se estivesse vivendo no modo automático. Nada me empolgar, nada me tocar. É como se eu estivesse esperando algo que nem sei o que é. Esse relato não é a exceção, é o retrato de uma geração inteira. E o mais perigoso é que esse vazio virou normal, virou estética, virou piada, virou tendência. Mas o vazio não desaparece porque você o ignora. Ele se acumula. E um dia ele transborda. A pergunta é: você vai continuar anestesiado ou vai começar a sentir de novo? Você já se comparou com alguém hoje? Talvez sem perceber. Talvez ao abrir o Instagram e ver alguém viajando. Ou ao assistir um vídeo de alguém bem-sucedido aos 22 anos. Ou ao ver um corpo perfeito, uma vida perfeita, uma felicidade perfeita, tudo em 15 segundos. Essa comparação não é casual. Ela é estrutural. É o combustível da cultura digital. As redes sociais não foram feitas para conectar, foram feitas para prender. E a forma mais eficiente de prender alguém é ativar o que a psicologia chama de escassez emocional. Você vê o outro vivendo algo que você não tem. E isso ativa a sensação de que está ficando para trás, mesmo que você esteja indo bem, mesmo que aquilo seja uma ilusão. É como correr em uma esteira emocional. Você se esforça, mas não sai do lugar, porque o parâmetro não é você, é o outro. E o outro nas redes é sempre uma versão editada, filtrada, performada. O resultado é uma geração que não sabe mais quem é, porque está sempre tentando ser o que o algoritmo valoriza. A psicóloga Calvina Ellerben aponta que muitos jovens hoje vivem com uma sensação de direito emocional não conquistado. Eles acreditam que merecem tudo: sucesso, reconhecimento, felicidade, mas não foram preparados para o esforço, para a frustração, para o tempo. E isso não é arrogância, é carência. É o resultado de uma cultura que ensinou a desejar, mas não a construir. Que ensinou a sonhar, mas não a sustentar. E quando o desejo não encontra estrutura, ele vira frustração. E a frustração, quando não é elaborada, vira apatia. E a apatia
vira niilismo. Vamos a um relato real. Em um fórum, um jovem escreveu: Tenho 25 anos, trabalho, pago contas, tenho um apartamento, mas me sinto como se estivesse vivendo no modo automático. Nada me empolgar, nada me tocar. É como se eu estivesse esperando algo que nem sei o que é. Esse algo é identidade, é pertencimento, é sentido. Mas sentido não se encontra no feed, se encontra no silêncio, na escuta, na presença. Quer um exercício? Durante uma semana, limite seu tempo de redes sociais a 30 minutos por dia. Use o tempo restante para escrever, não para postar, para você. Escreva o que sente, o que deseja, o que teme, sem filtro, sem performance. Você vai perceber que há uma voz aí dentro, uma voz que foi abafada pelo ruído da comparação, uma voz que não quer ser melhor que ninguém, só quer ser ouvida. Você já tentou ficar em silêncio por 10 minutos? Sem celular, sem música, sem distrações. Apenas você com você. Para muitos, isso é insuportável, porque o silêncio revela o que o ruído esconde. E o que ele revela é o vazio. Mas esse vazio não é um erro, ele é um convite. A geração que tem tudo, mas não sente nada, não precisa de mais estímulos, precisa de mais presença. Não precisa de mais respostas, precisa de mais escuta. Não precisa de mais conteúdo, precisa de mais consciência. E é aqui que entra a espiritualidade, não como religião, mas como reconexão com o corpo, com a alma, com o agora. A espiritualidade é o antídoto para o niilismo moderno. Ela não nega o caos, ela o atravessa. Ela não promete felicidade constante, ela oferece sentido, mesmo na dor. Segundo o psicólogo Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto e criador da logoterapia, a vida nunca deixa de ter sentido mesmo diante do sofrimento. O que falta à nossa geração não é conforto, é propósito, é direção, é profundidade. Mas isso não se encontra no feed, se encontra no silêncio, na pausa, na respiração. Quer um exercício? Durante os próximos dias, pratique o que chamo de presença radical. Escolha o momento do dia, pode ser ao acordar, ao comer, ao caminhar. E esteja ali por inteiro, sem celular, sem pressa, sem multitarefa. Observe o que sente, observe o que pensa, observe o que evita. Esse simples gesto pode ser o início de uma revolução interna, porque quando você começa a se escutar, começa a se lembrar, e quando se lembra, começa a sentir de novo. A espiritualidade não é um luxo, é uma necessidade, é o que ancora a alma em um mundo que gira rápido demais. E talvez, só talvez, seja isso que está faltando. Não mais coisas, mas mais verdade, mais silêncio, mais sentido. Você chegou até aqui. E isso já diz muito. Porque a maioria não chega. A maioria desvia. A maioria prefere o conforto da distração ao desconforto da consciência. Mas você ficou. Você escutou. Você sentiu. E talvez, nesse momento, esteja se perguntando: tá, e agora? Agora começa o mais difícil e o mais necessário. Parar de fugir, parar de fingir, parar de esperar que algo externo preencha o que só pode ser preenchido por dentro. A geração que tem tudo, mas não sente nada, não precisa de mais promessas, precisa de mais presença. Não precisa de mais conteúdo, precisa de mais consciência. Não precisa de mais distração, precisa de mais direção. E essa direção não vem de fora. Ela nasce quando você decide parar, respirar, sentir, escutar. Escutar o que dói, escutar o que pulsa, escutar o que você tem ignorado há tempo demais. Porque o vazio não é o fim, é o início.
É o espaço onde algo novo pode nascer. Algo que não vem do algoritmo. Algo que não depende de curtidas. Algo que não precisa ser postado para existir. Vem de você, da sua verdade, da sua presença, da sua coragem de sentir, mesmo quando tudo ao redor te ensina a anestesiar. E se esse vídeo te tocou, se alguma parte dele te fez parar, pensar, respirar, escreva nos comentários: eu escolho sentir. Não por mim, mas por você, para marcar esse momento, para declarar que você está pronto para sair do modo automático. Curta esse vídeo se ele te despertou. Inscreva-se no canal, porque o mundo não precisa de mais gente perfeita, precisa de mais gente presente. E talvez tudo comece com você.